Bem-vindas a mais um encontro nosso aqui do emagrecer. Muito bem, acho que eu vou trocar de óculos, porque esse óculos aqui fica meio... Deixa eu achar o outro aqui. Ó. Esperar aqui o Facebook avisar vocês que eu já estou aqui. Muito bem, aí melhorou um pouquinho, né? Que dá pra eu consigo enxergar vocês e vocês me enxergarem. Muito bem, deixa eu só achar a minha página do meu caderninho do emagrecer pra gente bater esse papo gostoso hoje, desse reencontro e essa conexão conosco mesmo, né? O resgate desse amor próprio, compreender em que momento nós nos desconectamos, o que da nossa história fez com que a gente se desconectasse. Opa, peraí, deixa eu só... Ai... Eita! Bzz. Deixa eu tirar esse aqui. Olha, o Facebook tá falando, faz isso, faz aquilo. Deixa eu ver o que ele tá me pedindo pra fazer aqui. Ah, não, é só pra ver quem tá aqui. Muito bem! Sou grata a vocês que estiveram comigo e com a Cris ontem, né? Lá na live do Instagram, foi bem gostoso. Boa noite! Beijo, Lala, saudade de você, viu? Ai, meu Deus, foi prorrogado aí a nossa quarentena, né? E agora como é que nós vamos fazer diante disso tudo? Então foi prorrogado até dia 10 de maio, né? Mas vamos nos aguentando a vontade de abraçar. Mas graças a Deus a gente não tem tantos casos de pessoas que não estão bem, né? Mas a gente vai levando. Mas voltando, eu agradeço então a todas vocês que estiveram comigo e com a Cris ontem. Estar diante de grandes profissionais como a Cris, né? Que tem aí acho que mais de 30 anos de bagagem, de conhecimento dentro da psique humana, dentro da questão emocional, né? Ela trabalha muito através da hipnose ou emagrecimento. E aí eu fiquei muito feliz com o convite dela para falar de emagrecimento numa live que automaticamente vocês estiveram lá comigo, mas tinham profissionais que eram parceiros dela também, que vivem essa caminhada do processo de psicanálise. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu me perdi no meio do caminho aqui, peraí. Deixa eu só achar. Ah, achei, muito bem, tá? Então, a Marli, beijo, Lindinéia, sejam bem-vindas, viu? Fiquem comigo aí que a gente tem muita coisa boa para vivenciar, né? Muita coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre o nosso triângulo amoroso. Mas antes de falar desse amor, eu gostaria de voltar um pouquinho para falar de tudo que a gente já viveu aqui dentro da do nosso propósito de resgate do nosso corpo. Mas falar de corpo, a gente está interligado com essa questão de alma, de mente, de espírito, né? Então, tudo que acontece no nosso físico está relacionado aos nossos pensamentos, que geram sentimentos e que vão dar os resultados que a gente está tendo agora. E aí nós temos que ter novas ações diante da nossa vida para ter resultados diferentes, não é assim? Então, a gente precisa ter consciência, ter entendimento, fazer desassociação do nosso passado, que aí entra a ressignificação da nossa história de vida, cada um com a sua história de vida, né? Para então a gente dar passos além. E nós viemos nessa questão de fazer o caderno do emagrecer, né? Tem muitas pessoas que entraram depois, eu vou relembrar, tá? Quais são as tarefinhas do caderno do emagrecer, vou colocar lá tanto no grupo do WhatsApp como aqui no nosso grupo aqui da comunidade, tá? E aí nós tivemos exercícios na frente do espelho. Na primeira aula nós falamos de decisão, clareza, a importância da gente se conhecer, a importância da gente decidir fazer pela gente o que tem que ser feito, porque a outra pessoa não pode fazer. Eu, como mentora, como coach de vocês, como terapeuta, eu não posso fazer. O que eu posso fazer é vir aqui e trazer todo o conteúdo, tudo aquilo que eu tenho, que fez a diferença na minha vida e que tenho certeza absoluta que fará a diferença na vida de vocês. Mas nós temos que ter aquela questão do prazer, né? Que é você conseguir fazer por você o que tem que ser feito e viver o poder
da recompensa de tudo isso. Então, a conquista é algo muito gostoso, né? Então, é muito bacana. Simone, beijo, meu amor. Depois me chama no WhatsApp que eu quero conversar um pouquinho com você, né? A gente se perdeu aí no meio dessa quarentena, mas a gente precisa conversar, viu? Sobre o Gu. Tô preocupada com ele, a gente precisa saber como ele está, tá bom? Então a gente fez a carta de agradecimento, nós falamos sobre a ação, que é importante a gente agir, ser, fazer para ter, para poder conseguir realizar, porque a realização é algo que traz prazer, né? E a gente precisa ter prazer. Na nossa segunda aula eu falei sobre a questão da ressignificação do nosso passado, de tudo aquilo que nós já vivemos. Eu vou repetir essa aula, porque essa aula ela ficou um pouco confusa, porque a gente teve queda de internet, enfim, não estava legal, né? Então eu preciso retomar esse assunto, eu vou retomar ele, tá? E aí então, o que eu quero iniciar hoje, né, esse contexto do resgate do amor próprio, é falando das nossas crenças e propósitos. Então a gente nasce folha em branco, né? É igual um caderno. Eu falei para vocês escolherem um caderninho de vocês para ter um caderno. Um caderno para vocês serem de vocês e ser o confidente, aquele que vai ser o seu companheiro no processo de evolução. Para que você coloque nesse caderno, se você se sente à vontade para escrever, se isso faz parte de você, se faz sentido para você, colocar no caderno tudo aquilo que você tem de sentimento. Quando eu coloco no caderno o que eu tenho de sentimento, eu consigo ter controle sobre isso. Quando tá tudo aqui dentro, aquilo angustia, até embrulha o estômago, né, sufoca. Quando eu coloco isso no caderno, eu coloco diante de mim, aí então eu consigo coordenar melhor tudo isso. Então, quando nós nascemos folha em branco, como o caderno do emagrecer, né? E aí você começa a vivenciar, e à medida com que você vai se relacionando, interagindo, descobrindo o mundo, né? Tendo a sua professorinha lá do prezinho, tendo os primeiros passos, nós vamos sendo influenciadas, nós vamos sendo moldadas, tá? E a gente passa a acreditar em tudo aquilo que vem a nós através desse aprendizado, tá? Seja bem-vinda, Rose! Beijo! Seja bem-vinda, tá? Então, a gente começa a aprender, então a gente vai sendo moldada nesse processo, tá? Então, o que é a crença? Tá? Não tem nada a ver com religiosidade nem espiritualidade. Nesse caso, a crença é aquilo tudo que a gente acredita que é bom para nós. Muitas vezes a gente acredita que é bom para nós porque já foi bom um dia ter aquele sentimento, aquele pensamento, né? Viver aquele determinado valor. Porém, com o passar do tempo, isso foi perdendo um pouco o sentido. Só que você não deixou de acreditar. Você colocou isso na mochila e vem carregando. Por quê? Porque você aprendeu que isso era importante. Tá? Então, as crenças são interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade. Então, o que é verdade absoluta para você hoje? Né? O que é verdade absoluta para você hoje como pessoa? O que foi idealizado para vocês, né? No formulário que eu pedi para vocês preencherem para mim, com umas perguntinhas, para eu conhecer melhor vocês, de todas as mulheres do nosso grupo, entre 60 e 60 e poucas mulheres, eu tive 7 respostas nesse questionário. Elas foram muito importantes para mim na decisão de continuar o grupo, na decisão de ir para frente com o propósito do emagrecer, porque tudo nessa vida precisa ter um propósito. Então eu preciso ter um propósito para estar aqui com vocês. E 7 pessoas responderam. E o que mais de mais relevância tinha ali de importante, de informação? É que nós mulheres, né, tirando por base as 7 mulheres que responderam o questionário, é que nós somos muito influenciadas por aquilo que está fora, né? A gente se desconecta muito fácil da gente pelas experiências a qual a gente vem vivendo. Quando a gente tem alguém ao nosso lado que não acredita muito nas mesmas coisas que nós passamos a acreditar naquilo que é do outro e nos neutralizamos, porque
nós somos carentes de amor, de afeto, de amizade, entende? Então você passa, você se neutraliza e vai viver a vida do outro. E aí vocês já vão entender já quando eu vou explicar para vocês a pirâmide do processo de amor, tá? E aí então, como resultado, a gente pode sim ter percepções, convicções, certezas que não são reais, né? A gente passa a viver um falso resultado de vida. E a gente passa a acreditar que nós não somos capazes, nós não somos mulheres suficientes, nós não vamos conseguir nunca ter uma independência financeira. Então, nós somos bombardeadas o tempo todo por informações que nos vêm de negatividade. Isso vem da história da evolução feminina, né? Entrando um pouco nessa questão da evolução feminina. A gente é bombardeada todo o tempo. Só que nós precisamos nos resguardar de um amor e de um valor grande para nós, que é o quê? Entender que nós somos únicas e que eu preciso amar primeiro a mim para amar quem quer que seja. Então, quando eu receber uma informação, eu tenho que ter condição de agora, a partir de então, filtrar essa informação e entender se faz parte do meu quebra-cabeça ou do quebra-cabeça do outro. Porque se eu pegar algo que não é do meu quebra-cabeça e ficar tentando colocar em mim, ele não vai para a minha essência, ele vai para a mochila que eu carrego nas minhas costas. E aí vai pesar, vai ficar muito pesado. E aí então a limitação vai vir, porque perde o sentido, perde o propósito, tá? E aí então a gente começa a viver. E tudo isso assume o controle emocional das nossas vidas, tá? Todas essas informações carregadas de negatividade, contrariedade, elas começam a nos dominar de uma forma muito intensa. E aí você acredita que só existe isso. Você passa a olhar e vivenciar somente aquilo que não serve. E aí é o aspecto da negatividade, o sentimento de vitimação, né? Isso só acontece comigo, isso é por conta disso, isso é por conta daquilo, e eu começo a me isentar das minhas próprias responsabilidades, tá? E aí as coisas vão fugindo do controle. E você começa a acreditar que isso faz parte da sua personalidade. E personalidade é algo que a gente já nasce com ela e isso não muda. Então, pau que nasce torto, morre torto. Você começa a vivenciar essas informações negativadas dentro de você. E aí? E aí os resultados que vêm é exatamente os que você está tendo hoje, tá? Baseado em toda a sua carga de vivência. Então, o que você precisa hoje para resgatar o seu amor próprio? Você precisa liberar um perdão? Você precisa compreender que alguém que te feriu também foi ferido dentro da sua história? Alguém que não foi capaz de te dar amor também não recebeu amor de uma forma interessante? O que você decide levar para frente, né? Você decide ser herdeira ou sucessora? Eu gosto muito dessa diferenciação de herdeira e sucessora. Se eu for herdeira, eu herdo tudo. As dores, os conflitos, as faltas, né? A negatividade da minha história, o quanto a minha história foi sofrida, tá? E aí eu começo a passar isso pros meus filhos. Os meus filhos acabam passando isso para os filhos deles. Então, assim, compreenda a responsabilidade que você tem hoje como uma mulher que está desenvolvendo a sua inteligência emocional em prol da sua vida. Porque aqui você vai ter o corpo que você deseja, mas baseado naquilo tudo que você tem de retorno da sua vida. Porque eu volto lá no nosso primeiro encontro, aonde eu disse que não é buscar como eu emagreço, e sim por que é que eu engordei, tá? Por que é que eu engordei? Porque eu engordei, por quê? Por que foi? Qual foi o ponto da sua história que te fez
desconectar, né, da sua essência, tá? Qual é o ponto da sua história que te fez desconectar da sua essência? Porque a essência é o ponto alto, né, o cume, né, a ponta desse triângulo amoroso a qual a gente tem que viver em harmonia, tá? Já vou explicar para vocês o triângulo. Pera lá, tá bom? Então você passa a vivenciar frases e falas negativas. Oi, Rúbia! Beijo, amor. A Sônia também chegou aqui, a Rúbia. Muito bem! Feliz por vocês estarem aqui, viu? E aí então vocês começam a replicar dentro de si frases negativadas. Eu nunca vou conseguir ter saúde, nada dá certo pra mim, eu não tenho tempo pra nada, né? Na gestão de tempo eu não tenho tempo pra nada, eu não consigo parar de comer aquilo que eu não devo comer, porque eu sei que está me fazendo mal e que é um ponto fraco em mim, eu não consigo mudar esse hábito que me consome dia a dia, né? Então você ouve pessoas dizendo assim, você não serve pra nada, ou o seu inconsciente te diz eu não sirvo pra nada, né? Que você não serve pra nada, eu não mereço coisas boas, ninguém se importa comigo, né? Às vezes você no relacionamento você começa a dentro da sua história vivenciou alguma coisa dentro do aspecto masculino, né? Aí você começa a achar que todos os homens são iguais, eles não prestam, tá? E aí então assim, a minha família só me dá dor de cabeça, e você começa, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, né? E aí você fala pra mim assim, ah, Má, mas pra você é fácil, porque você já vivenciou tudo isso, ou você estudou pra isso. Não, é uma questão de escolha. Reconheça todas as frases negativas que você vem dizendo pra você mesma. Você tá reafirmando, né? Se você tá ouvindo de alguém, pode ter certeza que você tá falando pra você, porque o outro nos vê exatamente como a gente se vê. Então, quando você vê alguém dizendo alguma coisa, não é para você criar raiva do que a pessoa está dizendo. Não, é para você prestar a atenção naquilo e falar assim, peraí, deixa eu filtrar essa informação. Se a pessoa está dizendo que realmente eu não sou capaz, pera lá, mas por que é que ela está dizendo? O que eu estou representando dentro disso tudo que está fazendo com que ela entenda exatamente assim? Não é? Então eu tive períodos da minha vida a qual eu vivi muita limitação por conta disso. Por quê? Porque eu esperava do outro a frase de afirmação que eu tinha que dizer para mim, tá? Então eu precisei ressignificar o que estava aqui dentro, né? Dentro de mim. E aí você tem que quebrar a crença do não merecimento, né? Você precisa parar de replicar isso para você. Então, em vez de você dizer o que você não quer, passa a dizer o que quer, né? Frases afirmativas. Eu vou conseguir ter saúde, tá? Eu vou me dedicar e vou aprender. Eu vou. Por quê? Porque eu tenho carências, eu entendo que em alguns pontos eu preciso de aprendizados, mas eu vou conseguir parar de comer exatamente aquilo que não é interessante para mim. Trazendo para vocês essa pontuando, né, abrindo um parênteses aqui nessa questão do eu vou conseguir não comer aquilo que tem que ser evitado na minha vida. Como quem me conhece bem aí, já tem um convívio comigo, sabe que eu descobri a minha intolerância ao glúten, né, a doença celíaca. Gente, eu poderia ser a pessoa mais frustrada desse mundo por não poder comer certas coisas, tá? E me privar de estar com pessoas que eu amo, que eu gosto, que em lugares que me fazem bem, que me enche de força, né? Por conta desta limitação, né? A Laís me acompanhou no projeto Mãos que Acolhe, que tinha mesa de café da manhã, gente. Não é uma mesinha, não, é uma mesa, né, Lala? É uma mesa de café da manhã, com todas as coisas com glúten, tá? E eu ia lá, eu abraçava as pessoas, eu aumentei até o meu sistema de defesa, o meu sistema imunológico mudou, porque antes eu abraçava alguém e já me dava, né, toda aquela questão de pele, tá? E aí, lá, eu me enchia de força, porque eu tava ali com um propósito, e eu não podia deixar,
né? Então eu tomava meu café da manhã em casa, eu ia pra lá, eu brincava, a gente ria, né? É uma vivência, entendeu? Então assim, hoje eu posso chegar em qualquer lugar. Se não tiver algo que eu possa comer, eu vou beber um suco, eu vou beber uma água, eu vou beber um chá, um café e tudo bem, entendeu? E tudo bem, por quê? Porque eu não quero viver a negatividade desta informação. Eu decidi. Então, se eu decidi, você também, né? Consegue. Olha, Rúbia, exercícios diário mesmo que não exercícios diário mesmo que não acreditamos. Se hoje eu não conseguir sentir dor, tudo bem. Isso mesmo, Rúbia. Todas as vezes que algo vem pra cutucar a gente de certa forma, para chamar a nossa atenção, o que a gente tem que fazer? Dar atenção àquilo. Quando você dá atenção para o que você está sentindo, seja uma dor física, seja uma dor de alma, né? Que a dor de alma é uma dor onde você não consegue mensurar e nem ajudar quem tem dor de alma no primeiro momento. É a pessoa viver um processo de autoajuda. Mas qual que é o propósito que eu vivo, né? Que eu passo para as pessoas que me acompanham e que eu tenho, né, essa oportunidade de compartilhar um pouco dessa vivência. É que você tem que dar atenção a todos os sinais que o seu corpo dá, tá? Então, um dia eu tive essa questão da manifestação de pele e eu comecei a me retrair por conta disso, né? E aí eu determinei, falei, não, mas espera lá, eu preciso entender, tudo bem, eu tenho intolerância, mas todas as vezes que eu negativo alguma coisa dentro de mim, meu sistema imunológico ele vai baixar, ele vai ter um desequilíbrio negativo, é isso que nós estamos vivendo nessa quarentena, né? É uma frustração o tempo todo, é um bombardeio de informações negativas, e quando eu deixo que tudo isso penetre a mim de uma forma muito intensa, eu altero meu sistema imunológico. Então eu decidi que tudo bem de eu sentir a questão de pele, mas eu precisava dar atenção para aquilo, né? Só que ficou mais forte em mim o amor, o carinho, o estar junto, são valores que são superiores. Então, todas as vezes que eu tenho algo que me bloqueia, eu tenho que encontrar algo que tenha um valor superior àquilo ali. E aí você neutraliza aquilo que te bloqueia e evidencia aquilo que te fortalece, tá? Então, se eu tenho uma crença que ela hoje eu constatei que ela me limita, ela me impossibilita de ir para frente, de crescer, de emagrecer, de comer bem, de ter uma vida saudável, de ter condição de convívio com pessoas, de dar muito mais amor. Eu encontro o quê? Um valor superior a isso, tá? Um valor superior a isso. Então, o que sobressaiu essa questão das minhas dores? Eu venci as minhas dores com um valor superior, que era o quê? Transformar a minha dor em algo que me impulsionasse a fazer algo por outras pessoas. Então, esse é um valor primordial para mim, que neutraliza qualquer crença que possa existir, entende? Então, vocês precisam encontrar em vocês algo assim, tá? Algo assim. A Laís, e você não comia na dica de nada, você vive de amor e de abraços. É verdade, é uma escolha, é uma escolha. Então lá dentro do projeto, ou em qualquer... Eu dei o exemplo do projeto porque a Laís está aqui e a gente partilhou muito dessa época. Então ela realmente poderia afirmar para vocês aqui que eu tenho a determinação. Então, o que seria de mim vir aqui ensinar vocês a ter controle sobre a própria vida, sobre os sentimentos, sobre a alimentação, sobre o próprio corpo, controle de dor, né? Se eu não conseguisse fazer isso, perde todo o sentido, perde o sentido. Então, primeiro eu tenho que fazer por mim, para fazer por vocês. E isso é um valor muito grande para mim. E isso neutraliza todas as crenças que eu poderia ter de que eu não seria capaz, tá? Só que... vamos dar um exemplo agora da Páscoa. Comer chocolate. Gente, chocolate é gostoso. Eu fiz trufas junto com a Aninha. A gente viveu 15 dias dessa quarentena
de uma forma muito intensa, nós duas, foi muito gostoso, ressignificamos muitos sentimentos, tá? Ela tá amadurecendo, ela tá compreendendo as coisas, eu tô conseguindo me ver na evolução junto com ela como mãe, porque ela pra mim sempre foi uma bonequinha, um bibelô que a gente coloca numa redoma de vidro, de medo de perder. E eu limitei muitas coisas na vida da minha filha por conta das minhas próprias limitações. Então hoje eu estou ensinando a minha filha a reconhecer as suas próprias limitações, a entender o propósito dela de vida, por que Deus permitiu que ela viesse ao mundo, passasse por todas as dificuldades que ela passou para estar viva e hoje conseguir compreender qual será o propósito dela na vida também das pessoas que estão à volta dela. Qual é o testemunho, qual é o legado que ela vai deixar. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês é construindo um legado. Eu acho lindo quando vocês falam para mim assim, fui fazer tal coisa, mas lembrei de você. Lembrei daquilo que você me disse. Olha, aconteceu tal coisa que me puxou na memória e eu lembrei daquilo que você disse. Tá? Sinal de quê? De que está fazendo a diferença, que está fazendo sentido para vocês. O número aqui de pessoas é pouco, mas é de qualidade. E isso me encanta. Não adianta a gente ter 5 milhões de pessoas que não vibrarem na mesma frequência. Eu não vou sentir a energia de vocês e aí não vai fazer sentido para mim. Entende? Então, assim, vivam e reencontrem esses porquês. Né? Mas não é os porquês para ficar entendendo os porquê, porque disso, para remoer. Não, é o porquê para poder conseguir fazer para quê? Para que você precisa se superar? Para que você precisa vivenciar? Para quem você precisa se superar? Para si e mais para quem? Né? Para quem? Quem depende de você? Você primeiramente e as pessoas que estão à sua volta, porque se alguém se distancia e volta, é porque essa pessoa tem a necessidade de estar perto de você. E aí é onde você vai compreender o que de fato eu sou importante na vida daquela pessoa. E o que de fato eu tenho que aprender para comigo, para fazer o bem a outra pessoa. E aí a gente passa por uns patamares muito bonitos, tá? E aí agora eu vou lá no processo do nosso triângulo amoroso, né? Antigamente o triângulo amoroso era aquele que exigia 3 pessoas, né, para se viver, e era até perigoso e errado. Já era aí um processo de negatividade existencial. Hoje eu trago para vocês aqui o triângulo amoroso, que ele está entre a Juliana. Seja bem-vinda, Juliana. A Rúbia falou renovar. Isso mesmo, aprender a se renovar todos os dias. Renovar sentimentos, renovar esperança, renovar atitudes, renovar ações, renovar posicionamentos diante da vida, renovar condutas. E dá pra gente renovar muita coisa e tudo bem da gente falar assim, caraca, eu acreditava que aquilo ali era perfeito pra mim. E agora, parando para analisar e reformulando todos os meus sentimentos aqui que eu estou vivendo hoje, isso foi importante para mim lá atrás, mas agora não é mais. Eu aprendi algo superior, né? Algo superior. A Cris ontem, numa conversa que a gente teve fora da live, né? Que a gente teve um pouco antes, ela falou assim, Marli, é lindo esse processo, porque a gente aprende todos os dias algo diferente e tudo bem dizer assim que aquilo não servia e que agora serve. Tudo bem. E você viu uma pessoa com 30 anos de profissão, se eu não me engano, que gerenciou grandes empresas, teve à frente de lideranças de fábricas, né, treinando o emocional dentro do setor de RH de empresas, fazendo com que as pessoas se encaixassem e conseguissem viver em harmonia, dizer que tudo bem se as pessoas terem que dizer assim, poxa, caramba, que meleca, né? Que caca que eu tava fazendo, e olha só, por
quê? Porque quando você reconhece, você dá um salto muito grande no seu processo de vivência. Você se supera, né? Ninguém pode superar você, mas você pode se superar o tempo todo. Quando eu falo ninguém pode te superar, eu falo no sentido de que ninguém pode fazer mal a você e você aceitar, porque aí a pessoa te supera. Agora, se você estava fazendo mal para você e você reconhece esse mal e passa a fazer o bem, aí você supera a si mesmo. Aí sim, vale a pena e faz sentido, tá? Dentro do triângulo, eu ia desenhar, mas vai ficar tudo ao contrário aqui. Mas vou me preparar. Quem sabe Deus não prepara pra gente um flip chart, né? Pra eu desenhar aquele que tem o pé assim. Deixa eu só acabar se eu só liberar essa quarentena, eu vou providenciar um flip chart pra gente, pra eu desenhar. Porque mentalmente, quando a gente desenha, a captação da mensagem é muito maior, tá? E a gente aprende ouvindo, vendo, né? Por isso que faz mais sentido eu estar aqui com vocês do que só no áudio. Né? Então a gente consegue ter uma experiência diferente, tá? Mas visualizem, mentalizem um triângulo, certo? Um triângulo. Eu vou fazer esse triângulo aqui, né? E aqui no topo do triângulo eu tenho a minha essência. A minha essência está no topo desse triângulo, dentro do triângulo amoroso. Por quê? Porque aqui eu tenho conexão com o divino, com a minha espiritualidade, com aquilo tudo que eu carrego de experiências da vida, né? Aquilo tudo que faz sentido para mim tá aqui na minha essência. Essa a minha essência é o meu quebra-cabeça, aquilo que eu falo que se não encaixa não serve. Se não for a peça do meu quebra-cabeça, não adianta trazer para mim que ele não vai servir, tá? Então eu tenho que ir ao encontro das minhas peças do quebra-cabeça. Por isso que Deus fala que nós somos únicas, especiais, né? E incomparáveis, tá? Não existe comparação entre nós. E aí até a gente fala que até os gêmeos que parecem idênticos, se for buscar os traços dentro de uma análise perfeita, vai ter uma coisinha que não vai ser igual, tá? Então aqui está a nossa essência. Do lado de cá está o meu corpo, do lado de cá está a minha mente, tá? Dentro desse triângulo amoroso, para fechar esse triângulo. Então eu tenho a minha essência, a minha espiritualidade, o meu eu. Aqui eu tenho a minha mente. Na minha mente está armazenado tudo o que eu aprendi e experienciei e criei de emoções para mim, tá? Então todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, aquilo tudo de vivência, a minha história tá aqui, ó, armazenada na minha mente. E o meu corpo vivencia todas as experiências da minha essência e da minha mente. Então, por que o meu corpo hoje está como está? Seja de dor, de quilos a mais, seja da questão capilar, né? Que eu tenho as pessoas que eu acompanho que são capilares, seja um desconforto hormonal, seja um processo de desamor consigo mesma. Ele tá aqui nesse corpo. Mas por quê? Porque a minha essência e a minha mente, de alguma forma, está sendo afetada, tá? Então, o que a gente precisa trabalhar? O resgate. Se eu quero me amar em termos de corpo, diante do espelho, me aceitar, né? Amar o que eu tenho hoje para ter condição de ter algo diferente quando Deus me der, né? Foi o que saiu, foi levantado ontem na live com a Cris, essa seguinte relação. Ah, mas a pessoa não está se preparada para se ver num corpo magro. Eu preciso ressignificar o quê? Eu preciso resgatar o amor próprio. Eu preciso amar esse corpo que está aqui, mesmo ele não sendo perfeito, mesmo ele tendo um pouquinho de dor, mesmo ele tendo um pouco menos de cabelo, mesmo ele tendo, de repente, uma unha encravada que incomoda muito, que a gente já fez de tudo e essa unha tá aí. Mesmo que eu tenha uma espinhazinha a mais que não sara, né? Tudo isso eu preciso amar e respeitar. Para eu amar e respeitar o meu corpo, eu preciso ir aonde? Amar e respeitar a minha história. Perdoar quem tiver que ser perdoado, amar quem não conseguiu me dar amor, vivenciar experiências que são dolorosas. Eu preciso de tudo isso, tá?
Então eu preciso dessa reconexão com a minha mente, eu preciso renovar as minhas forças, eu preciso compreender os meus sentimentos, porque é daqui que vem a dor, tá? É daqui que vem a dor. E aí eu me fortaleço onde? Na minha espiritualidade, que tá aqui, ó. Na minha conexão com o divino, naquilo que eu creio com fé da espiritualidade, envolvendo a minha religiosidade, aquilo que eu creio, como é que eu exercito a minha fé, como é que eu oro, como é que eu me conecto com Deus, como é que eu faço, como é que eu vivo e recebo as experiências. E aqui, ó, nessa essência, nessa conexão com o divino, com a minha espiritualidade, está a aceitação de que aquilo que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar. Aceitar alguém que não tem condição hoje de me dar um abraço, aceitar alguém que hoje não tem condição de liberar um perdão para mim, aceitar que alguém hoje não pode me dar, de repente, o abraço que eu gostaria, aceitar que, de repente, eu não consigo ter um amor de uma outra pessoa, né, representando um casamento, ou porque nesse momento eu tenho que ter por mim e por essa pessoa dentro de um relacionamento conjugal, né? É um amor que eu preciso dar a um filho, compreendendo que ele tem limitações e que essas limitações não sou eu quem vou mudar, é somente a espiritualidade, é somente o crer que no momento certo Deus vai preparar que essa pessoa trabalhe a mente dela para que ela tenha dentro do seu corpo ou da sua vivência novos resultados. Faça essa representação do corpo como atitudes diferentes diante da vida, certo? Então, essa conexão desse triângulo amoroso precisa ser resgatado. Tá? Precisa ser resgatado, você precisa viver esse contexto de essência, você precisa se ligar ao seu eu interior dentro do processo de essência, você precisa sim liberar a sua mente, dar perdão a quem tem que dar, né? Por quê? Porque o amor próprio, ele não está dentro de um processo de dor, ele está num processo de amor, né? Então, se eu tenho muitas dores acumuladas emocionalmente falando, Maria Helena, beijo amor, seja bem-vinda. A Miriam, beijo prima. A Júlia Aires, seja bem-vinda. Muito bem, feliz por vocês estarem aqui. Nós estamos falando dessa reconexão com o amor próprio, né? Dentro desse triângulo amoroso, que é um triângulo positivo, não é um triângulo que a gente tem aí de triângulo amoroso, né? Para que eu vença os medos que as experiências me trouxe, eu preciso compreender que o medo, ele é um moderador, né? Eu tenho medo de sentir dor, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de não receber amor, eu tenho medo de toda essa situação que nós estamos vivendo dentro da pandemia, eu tenho medo desse vírus, eu tenho medo que alguém da minha família adoeça. Mas ele é um moderador, porque ele faz o quê? Ele faz com que a gente respeite os limites que tem dentro de tudo isso, tá? Só que muitas vezes o medo, ele tá valorizando uma crença limitante. E aí já entra no processo de ansiedade, tá? Já entra no processo de ansiedade. Então o quê? Quando eu tenho medo excessivo de algo, eu fico extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa, e muitas vezes o resultado que eu tenho hoje de desamor, desconexão com o meu corpo, os resultados do meu corpo estão onde? Né? Dentro do processo de dor, de emagrecimento, de vivência, de cabelo, de pele, de unha, de hormônios, de espinho na carne, de unha encravada, tá na onde? Né? Tá nessa questão do medo, né? E desencadeia essa ansiedade. Por que eu fico ansiosa? Porque se eu não me conecto com a minha essência, é porque eu tenho medo da minha história. Se eu tenho medo da minha história, eu não quero olhar para trás. Eu quero olhar só para frente. Eu quero estar lá, ter, fazer, estar, né? Lá na frente. E aí é onde as coisas perdem o sentido. Por quê? Se eu não vivenciar o hoje com amor, aceitação, relevância, conquistas, de que vale eu estar lá,
De que vale um corpo magro, um corpo saudável, um corpo sem dor, né? De que vale tudo isso? Não vale nada, porque quando eu chego lá ou quando eu estou lá, eu não consigo vivenciar o prazer da minha conquista. E aí o que a minha mente faz? Ela me leva de volta para o estágio anterior. E aí é a resposta, porque muitas pessoas hoje vivem uma montanha russa da dor, do emagrecer, do engordar, do sentir dor, do não sentir dor, do aceitar, não aceitar, de brigar, não brigar, do amar e não amar. Por isso, exatamente por isso. Porque você não consegue olhar para a sua história, honrar e respeitar ela. E aceitar que o que tem que ser mudado, você tem que mudar, que é dar passos diferentes diante da sua vida. Construir, você tem um monte de página em branco ainda. Para que ficar presa naquilo tudo que você já escreveu? Aquilo tudo que eu já escrevi é para eu reler e tirar as experiências positivas que ainda me servem e que fazem sentido e que eu vou poder acrescentar. Lembra da história de herdeiros e sucessores? Herdeiros herda tudo, sucessor pega aquilo que é bom e leva adiante. Eu quero ser sucessora e eu quero criar isso em vocês, para que vocês tenham o poder de ser sucessoras, mulheres que erguem outras mulheres, mulheres que levantam outras mulheres, porque quem está perto de vocês vai falar assim: nossa, caramba, como ela tá diferente, o que aconteceu com ela? O que de diferente ela tá vivendo? Ela tá com um brilho diferente. Aí é onde você vai falar: vem cá, senta aqui, vamos conversar. E aí você vai ajudar ela a ressignificar a história dela. Você vai ajudar ela a compreender e ter amor pela sua própria história. É isso que acontece na minha primeira consulta. Quando eu recebo uma paciente aqui que vai iniciar tratamento ou veio para poder compreender o que está acontecendo fisicamente com ela. Essa manifestação física está ligada à sua história. Então eu preciso o quê? Receber essa pessoa, ouvir a história dela, muitas vezes sair de trás da mesa, sentar ao lado dela. Eu tenho pacientes que não voltam mais, porque na primeira consulta ela já teve a resposta que ela precisava. E aí ela foi viver. E tudo bem, porque você não pode ser dependente de nada. Você tem que ser dependente de si, tá? Então se chegar um momento que você falar assim: ah, Marli, não faz mais sentido eu vir aqui, eu vou vir só para tomar café, eu vou vir aqui só te ouvir porque eu gosto das suas coisas, da maneira com que você fala, né? Eu gosto de ver seu sorriso, eu escuto muito isso, né? Fico muito feliz por conta disso, porque meu marido fala que não dá pra botar esses dentes dentro da boca, não. Não dá pra viver menos arreganhada, né? Eu falo pra ele: não tem jeito, essa sou eu. Tô sempre assim, né? E tá cheio de ruguinha aqui por conta disso, e tudo bem também, né? E tem, ó, todas as marcações na testa, porque fala com os olhos, a sobrancelha levanta. A Mônica fala assim: meu Deus do céu, quando ela ergue esses olhos, ai, se prepara, porque ela teve lá uma alguma coisa ela recebeu de informação e ela já vem trazer pra gente, né? Gente, isso é aprender a gostar de si mesmo com as nossas dificuldades, né? Eu tenho muitas, tenho fragilidades. Então, assim, quando eu sento com o paciente aqui, eu ressignifico a história dele, eu compreendo isso, eu tô fazendo o quê? Eu estou exercendo o meu papel, a minha missão, o meu propósito. Então vocês precisam encontrar o propósito de vocês. É um amor a um filho que você precisa ressignificar, né? É uma conexão maior com o esposo que você precisa ressignificar. Eu tenho experiência hoje dentro do meu lar. O meu esposo, ele fala que ele é um ogro, né? Ele é um ogro dentro de um contexto que enxerga ele, mas para mim ele é um príncipe. Por quê? Porque eu preciso idealizar. Quando eu projeto isso, eu me vejo como princesa, eu acabo tendo o retorno de tudo isso. E hoje ele é um homem incrível, que tira a roupa para vestir se for necessário, entendeu? Que ama a nossa filha com um valor muito intenso e que tem valores muito bonitos, diferente de repente de
de valores que ele poderia alimentar dentro da história de vida dele, entende? Então, assim, vocês têm que compreender isso, tá? Então, vamos parar para observar o que da sua essência você precisa ativar, da sua espiritualidade, do seu amor, do seu encontro com o divino, na sua espiritualidade, na sua religiosidade, para que você compreenda e entenda e pare para perceber. Eu não sei que emoção tem aí dentro, eu não sei, não está escrito na sua testa. Eu sei sim que existem limitações e é por isso que você busca hoje algo diferente. E a partir disso é que você veio, que você buscou, que fez sentido para vocês a minha fala. Então, busque dentro da mente de vocês toda a sua história de vida. Aí entra de novo o caderno do emagrecer. Vai nesse caderno, né? Começa aí, de repente, a dar um olhar para as folhas anteriores do, né, do caderno da vida, do livro da vida, e compreende aí como é que você vai escrever essa história daqui para frente. O que faz sentido? Será que eu preciso nesse caderninho escrever uma cartinha para alguém que eu preciso liberar perdão? Tá? Ó, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Quando eu libero perdão, eu estou liberando perdão pelo meu caráter, pelos meus valores, por aquilo que eu acredito, pela minha essência, pela minha conexão com o divino, e para que eu possa limpar a minha mente e o meu coração das impurezas e ter a oportunidade de ganhar espaço para experiências novas, tá? Nunca liberem perdão por conta de merecimento do outro, porque senão a gente encontra uma crença limitante muito maior, de é sempre achar que o outro não vale nada, não presta, então eu não vou liberar perdão, porque ele não vale nada, ele não presta, não vale a pena. Ele vai repetir o mesmo erro. Se ele repetir o mesmo erro é porque você está repetindo o mesmo também, tá? Então, se você dá a mesma liberdade, a pessoa vai vir e vai adentrar novamente. Agora, se você tiver postura, posicionamento, condutas diferentes, o outro vai ficar no cantinho dele. E tudo bem, porque o perdão, ele é para nós, né? Ele é para nós, ele liberta a pessoa, liberta. Só que ela tá liberta, se ela errar de novo com uma outra pessoa, é dentro do caráter dela, é dentro dos valores dela, é dentro dos sentimentos dela, tá? Se você tiver o alcance de ajudar essa pessoa a ressignificar a história dela e ela tiver em condição de receber aquilo que você tem de bom para dar para ela, amém, tudo bem. Agora, se não tiver, tudo bem também, libera ela para ir, tá? Porque quando você não perdoa, ela tá presa em você. E quem tá carregando esse sentimento? Quem tá vivendo todos os dias a mesma amargura? Quem tá vivendo todos os dias o mesmo rancor? Você. Tá? Você. Então libera isso. Então o que você precisa perdoar? Você precisa falar com a pessoa para pedir perdão, para ela não ter condição de dizer para você eu te perdoo, ou ela dizer para você assim, para mim tanto faz, eu nem sabia que você sentia isso ou que isso te causava um certo desconforto. Então vai no seu caderninho, escreve, libera você o que está aí dentro, tá? Depois que você escreveu, se você quiser pegar essa folha, se você quiser rasgar, se você quiser queimar, se você quiser jogar no mar, se você quiser enterrar, não tem problema. É o que fizer sentido para você, mas você tem que tirar de dentro de si. Tira de dentro de si, tira. E se essa informação for negativa, não deixa no seu caderno, tira mesmo, rasga, faz alguma coisa com ela, bota para lá, porque você, quando for rever este caderno, você vai estar focado naquilo tudo que te fortalece. Tá? Então, se você criou filhos sozinha, se você de repente teve que fazer uma escolha, né, de ter alguém na sua vida, um filho, ou trocar, recebi uma paciente na terça-feira, que era para fazer autoema. A hora que eu olhei pro olhar dela, eu falei, mas pera lá, senta aqui um pouquinho, né? Senta aqui um pouquinho, o que tá acontecendo? Tá? E essa paciente chegou para mim e falou, Mali, se eu não tivesse horário com você hoje, eu tirava a minha vida. Isso é muito forte, gente. Eu tirava a minha vida. Eu falei, mas peraí, vem cá. Deixa eu relembrar você da sua história que você me trouxe de vida, de força, de garra.
Você já venceu tantas outras etapas e você, por causa dessa pessoa pequenininha que você me trouxe de informação hoje, você vai querer tirar a sua vida por conta disso? Quem é mais valioso? Você ou ela? A sua história de vitória ou esse pedacinho da sua história de negação? Gente, ela foi embora sorrindo, a gente ressignificou durante 1h30 mais ou menos. E é lindo isso, e Deus faz as coisas certinhas, porque não tinha ninguém depois dela, né? Então, assim, é gostoso demais. Então, você ter condição de salvar a sua vida para poder salvar a vida de outras pessoas é muito lindo. E se todas vocês estão aqui é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, né? A Marlene falou, eita, já leu a mente. Tem coisas que a gente vê no olhar, né? Quando a gente começa a conviver com o paciente, olho no olho, só de chegar aqui, né, Mar? Eu já falo assim, oi, tá tudo bem? Não adianta dizer que tá tudo bem, porque tem alguma coisa aí, né, que não está bem. E aí é onde eu trago para perto e a gente vai ressignificar, né? E é dia após dia. Não existe uma libertação que te deixe liberta para a vida toda. É dia após dia. É dia após dia, né? É como os narcóticos anônimos têm lá dentro do contexto de trabalhar os dependentes químicos, né? Só por hoje, gente. Só por hoje. Kelly, paz Deus. Beijo, amor. Deus abençoe, viu? Aí a Marli fala, sai renovada daqui, né? Pois é, então. Tem que fazer sentido. Tem que colocar uma sementinha, né? Agora que nós não estamos podendo abraçar, mas pelo menos um sorriso. Mesmo que por trás da máscara, né? Um sorriso com os olhos. Tudo isso é muito importante. Bom? Então, vamos reconhecer quais são essas crenças que nos limitam? Aquilo que faz com que a gente acredite que nós não somos capazes, que nós não somos merecedoras, tá? Vai reconhecendo. E aí, vai buscar dentro da sua história aquilo que você precisa liberar, perdão, para que a gente dê um passo a mais no processo de autocontrole, no processo de autoconhecimento, no processo do resgate do amor próprio, sempre entendendo que não há uma fórmula mágica. Existem ferramentas a serem trabalhadas a favor da sua vivência, uma vivência positivada, tá? A Laís, você é uma injeção de ânimo maravilhosa. Beijo, eu amo vocês também, viu? Como é, Laís? Vocês são o meu combustível, né? Sempre, sempre serão. É mesmo, né? Eu acredito que a gente vai vivenciando, né? E tudo bem se eu me emocionar com vocês, tudo bem se eu vivenciar um pouquinho da história de vocês. Tá querendo cair! Ai, 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 deixou a gente vir até agora começou a querer cair. Ai, meu Deus do céu. O que é, Laís? Com I? Não entendi com I. Com I, com L? Não entendi. Deixa eu beber um pouquinho de água, porque eu falei pelos cotovelos. Deixa eu até ver que horas são aqui. Ó, eu falei 55 minutos sem parar. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Deu para compreender? Me dá essa devolutiva. Deu para compreender o que eu trouxe para vocês aqui? Deu para compreender? Coloca para mim aí se fez sentido para vocês o que eu trouxe para vocês aqui. Fez sentido? Injeção. Injeção. Injeção, literalmente, né? Injeção. Eu consigo dar esse tipo de injeção de longe e eu consigo fazer injeção aqui de ozônio, né? Tem essas duas questões. A Má colocou quantas vezes já cheguei aí mal e saí renovada. Amém, Má. Amém. Que Deus possa conservar isso em nós, né? Essa união, esse amor, esse companheirismo, né? Que as coisas passem a fazer cada vez mais sentido pra gente estar cada vez mais juntas, né? Dentro desse propósito de viver realmente o bem sem olhar a quem. Se a gente não souber o que pedir, peça a felicidade, né? Então, é a vivência. Mas fez sentido pra vocês? Fez, né? A Rúbia colocou bênçãos. Ai, muito bem, eu fico muito feliz, viu?
por fazer algo por vocês. E tenho certeza que os dias seguintes às nossas conversas, aos nossos encontros, são diferentes, tá? Vocês começam a ter percepções da vida diferentes. Perceber, de repente, coisas que estavam ali diante de vocês e que vocês não conseguiam ter visão diferenciada sobre aquilo, né? Conseguir encontrar em algo, por mais negativo que pareça, alguma coisa positiva. Isso é importante, tá? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos falar de um outro triângulo amoroso, tá? Que não deixa de ter essa questão da essência do corpo e da mente. Só que a gente já entra num patamar de relacionamento conosco e com pessoas, tá? E existem alguns tipos de amor que aí a gente vai identificar que fase que a gente está desse amor, tá bom? Para não ficar muito longo aqui, porque senão não absorve, tá bom? Vocês precisam praticar isso que eu tô falando, para então entrar num patamar superior, né? Quando eu voltar, me aguarde que eu vou te amassar. Ai, que delícia! Que delícia! Que saudade que eu tô do abraço de todas vocês, viu? Só em maio, né? Só em maio. Mas aí a gente faz um encontro aqui. A gente come, a gente brinca, a gente ri, a gente chama paçoca e amendoim, né? A gente toma fém pra ficar fenomenal. É estranho, né? Chegar aqui na clínica e não poder. É verdade, tá? Mas então, no nosso próximo encontro, que talvez eu tenha que mudar os encontros de sexta para segunda-feira, tá? Por quê? Porque eu preciso reorganizar isso, porque eu preciso fazer treinamentos de empreendedorismo feminino, tá? Eu quero muito ajudar mulheres a empreender, ter liberdade financeira, ter conquistas dentro do processo de independência e liberdade financeira. E aí, como a Omni Life, ela me traz essa possibilidade de ensinar outras mulheres a empreender dentro da consultoria de saúde, eu tenho já algumas pessoas cadastradas que eu preciso dar andamento nos treinamentos, né? E aí também mulheres que desejam adentrar esse grupo e vivenciar também o empreendedorismo. Então eu só tenho esses 2 dias, né? Eu vou ter que ver nessa semana como é que vai ficar, tá? Mas aí eu aviso vocês no grupo se a gente vai vir na segunda. Então a gente vai falar de que quem ama cuida, preserva e liberta. Nós já começamos a falar sobre isso hoje, tá? Por quê? Porque você tem que se cuidar, você tem que se preservar e você tem que libertar. Libertar. Quando eu falo para você da importância do perdão, da ressignificação da sua história, você está libertando. Libertando quem tem que ficar para trás, libertando quem tem que seguir em frente sozinho, que não é junto com você, libertando todos os sentimentos que estavam aí remoendo e fazendo com que você tivesse as experiências, vivesse as experiências que você vem tendo hoje, tá? Mas principalmente nesse nosso próximo encontro, nós vamos falar de como eu estou me relacionando, tá? Por conta dessa história. E aí eu vou falar para vocês um pouco do amor platônico, o amor romântico, o amor sociável, o amor fascínio, o amor vazio, o amor fugaz e como conseguir viver um amor consumado, tá? Que é a junção desses amores, né? Viver essência, mente e corpo. Mas primeiro vocês precisam ir no caderninho, liberar um pouco dessa mente para que vocês consigam compreender o que eu vou trazer no nosso próximo encontro. Certo? Quem chegou agora aqui, quem adentrou pelo meio, volta lá no início para poder ter o fio da meada daquilo que eu vim fazer, que eu trouxe hoje para vocês, para que as experiências sejam diferentes. Tenho certeza que esse final de semana, e aí nós vamos ter aí 4 dias, né? Porque tem um feriado prolongado dentro da quarentena, né? Mas que a gente possa realmente usar esses dias, né? Nem vou falar de feriado, mas essa quarentena agora, para poder ressignificar muita coisa, tá? Para poder ressignificar muita coisa. Então, é importantíssimo o processo de ressignificação.
é importantíssimo. Olhe para a história de vocês, entenda, compreenda, dê a atenção necessária, mas não é uma atenção negativada, é procurando encontrar a positividade, certo? Compreenderam? Posso ir embora então? Tá todo mundo certo? Alguém tem dúvida, pergunta, alguma coisa que queira fazer ou compartilhar alguma coisa? Ó, vocês têm a liberdade, tá, de ir no meu WhatsApp e dizer pra mim assim: Má, por favor, hoje eu não estou bem. Tem como você dar uma palavrinha comigo no particular? Tem, a gente vai encontrar uma brechinha ali, nem que seja para trocar um áudio, né? Ou se ver por vídeo do WhatsApp mesmo, para poder a gente nessa quarentena passar por isso com qualidade emocional, tá? Para que não venha as consequências pós-quarentena, que eu estou, ó, preocupadíssima com o mundo nesse sentido. Pressão psicológica momentânea, você se arma e, né? Pega todas as suas forças para passar por essa fase, só que quando essa fase termina, os resultados das experiências vêm. Então você tem que passar essa fase aprendendo e positivando ela, para que quando ela termine, os efeitos negativos não apareçam no seu corpo, certo? E não fique armazenado na mente como algo ruim, tá? Então, em tudo, Deus tem um propósito. Eu preciso aprender com todas as nossas, nós precisamos aprender com todas as nossas experiências vividas, tá bom? Entrou por aqui, entrou por aqui, entrou por aqui, tem que ser assimilado aqui, para poder então eu conseguir vivenciar o que quer que seja, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, Deus abençoe por estarem aqui. Gostaria que vocês me ajudassem no grupo do WhatsApp, tá? Peço um carinho para vocês irem lá, dizer o quanto foi gostoso estar aqui. Por quê? Porque aí a gente incentiva essas mulheres que estão quietinhas lá, sem condição de fazer por si nesse momento, né? Ter também essa injeção de ânimo. Dizer assim: olha, Marli, valeu a pena estar lá. Gente, por favor, quem não tá, vai, não precisa se manifestar, pode ficar quietinha, né? Pode só assistir, tá bom? A comunidade, ela tá privada. E aí, então, eu quis modificar e não consegui ainda. Ela tem um prazo para você modificar as configurações dela. Se eu colocar ela pública, eu consigo compartilhar a live daqui para lá. Mas se a comunidade agora estando privada, eu não consigo, entendeu? E aí fica difícil para elas conseguirem, pelo menos lá, assistir, sabe? Dar uma espiadinha para ver se vale a pena. Porque muitas mulheres não estão como nós, abertas já ao novo. Ainda está muito presa. E isso não é legal, né? Mas nem por isso nós temos que desistir delas, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês, que já tenham a mente um pouco mais evoluída, ajudar elas também a se evoluir, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até uma próxima live. E a gente se vê no grupo do Emagrecer.